Olá! No programa de hoje vamos mostrar o famoso Jacaré da Pampulha, a iniciativa da Defensoria Pública da União para erradicar o aprisionamento ilegal de aves silvestres e outras curiosidades do mundo animal. O De Olho nos Bichos começa agora, não saia daí! Apesar da condição precária da Lagoa da Pampulha, várias espécies resistem no local, impressionando moradores e turistas que visitam a orla de um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. Além das capivaras e de várias espécies de aves e peixes que se adaptam em ambientes sujos, há quem fale da presença do jacaré da Pampulha. Mas será que ele é mesmo um mito? Um dos cartões postais de Belo Horizonte guarda alguns mistérios. Afinal, que Belo Horizontino nunca escutou a história do jacaré da Pampulha? Há quem diga que já ouviu. E aí, será que ele existe mesmo ou é apenas uma lenda? O senhor já viu o jacaré outras vezes? Já vi quando ele era menor. Agora, a primeira vez que estou vendo ele desse tamanho assim, grande assim. E o senhor tem alguma ideia de como esse jacaré veio parar aqui? Ah, não tem ideia não. Já vi, sim. Já vi. De longe, mas já vi. Euclides, há 15 anos, entrega cartas nas redondezas da Pampulha e diariamente caminha pela orla. Ele afirma já ter visto o jacaré e dá uma versão de como o animal veio parar na lagoa. Eu ouvi uma história dentro do ônibus aqui na região aqui da Pampulha, aqui, uma senhora contando para outra que o pai dela era pescador, que faleceu, né? Aí ele sempre ia pescar no Pantanal e de uma vez ele trouxe alguns filhotes de jacaré e jogou aqui, que eles moram aqui na redondeza aqui, e jogaram dentro da lagoa aí. Não sei se é verídica a história. O carteiro afirma não ter medo do jacaré. Para ele, é cada um em seu espaço. Eu acho que o bicho está lá tranquilo, lá dentro a gente passa aqui, dá olha, eles observam a gente também e vão embora. Os animais silvestres brasileiros não atacam as pessoas. Isso aí é uma regra. Então, a gente tem alguns problemas, algumas exceções nos quais tem ataques, tem acidentes. Mas a regra é que o animal silvestre brasileiro não ataca as pessoas. A gente não faz parte da cadeia alimentar de nenhuma espécie e os animais não têm essa agressão assim, pelo simples ato de agredir. Normalmente, as agressões, os acidentes acontecem quando os animais estão em período reprodutivo ou no sentido de defender território ou a prole, mas são muito raros também. Então, nesse contexto, assim, o jacaré não oferece risco nenhum para as pessoas, a não ser que as pessoas vão querer capturar o animal, vão querer atacar, agredir o jacaré, né? Então, é pouco provável que o jacaré se desloque alguns metros ou qualquer distância que seja para atacar uma pessoa. Essa questão do jacaré na Pampulha, na verdade, o risco maior é para eles, né? Para a gente, para as pessoas, o risco é muito pequeno, porque eles não vão atacar mesmo, mas para eles, tem esse risco de ataque direto, né, da caça, alguém tentar capturar o jacaré ou para comer a sua carne ou pelo simples fato de agredir o animal. Tem o risco de acidente, né, se os jacarés se deslocarem pela rodovia. Então a lagoa é toda circundada, né, por uma pista de asfalto. Então se o jacaré tentar atravessar a pista e morrer atropelado, isso parece que já aconteceu. E a possibilidade dele se intoxicar, comer algum material que não deve, substância plástica, metal. Então, na verdade, a lagoa oferece um certo risco para o animal, por estar poluída suas águas, por ter ainda detrito, resíduo de lixo doméstico e pelo ambiente urbano, cidade, com asfalto, pistas, deslocamento de pessoas, deslocamento de outros animais, acaba que o risco para o jacaré existe. Esses animais possuem características próprias e normalmente podem ser vistos parados tomando sol. O jacaré é um réptil e todo réptil é considerado um animal de sangue frio. Ele precisa da energia do ambiente, da luz solar, para ele desenvolver as suas atividades básicas, como os processos de digestão, metabolismo, crescimento corporal. Então, esses répteis, via de regra, são vistos expostos ao sol para tentar obter
esse calor. São animais que têm um comportamento normalmente mais apático, então é comum as pessoas verem os jacarés parados mesmo, os jacarés e os répteis, né? Tipo as serpentes, os teius, os lagartos, eles ficam com um comportamento mais apático e com um movimento mais no sentido do objetivo de se deslocar ou para se alimentar ou para reproduzir. Dificilmente um réptil fica andando aleatoriamente por um território, porque a energia para ele é mais difícil de ser obtida. Isso depende de outras fontes externas para os seus processos metabólicos. O veterinário afirma que a versão mais provável da presença dos animais na Pampulha é por eles serem espécies recorrentes da região. A espécie que a gente tem um registro aqui, que a gente já recebemos alguns filhotes, animais jovens, é o jacaré do papo amarelo. É o Caimã latirostris, que é a espécie que naturalmente ocupa os rios, córregos e lagos da região. Então, a gente não sabe a origem deles, dos exemplares da lagoa, mas possivelmente eles já habitavam os córregos, os cursos d'água, antes da construção da barragem. Então, com a construção, eles continuaram sobrevivendo no local, o ambiente se tornou propício, ou talvez até mais propício à adaptação dos animais, e eles estão lá, possivelmente, muito provavelmente, desde antes da construção da barragem. Como é uma represa urbana, existe sempre a possibilidade de terem outras espécies de jacaré lá, que alguém pode ter soltado, como a gente já sabe lá que tem espécies de peixes exóticos, tartarugas exóticas, pode ter outras espécies de jacaré lá, tipo do Pantanal, jacaré da Amazônia, que a gente não tem, só que não tem registro ainda. Jacarés são animais que precisam do calor do sol para esquentar o seu corpo frio. E quem nos deu o ar de sua graça nesse sol radiante foi o morador ilustre da Lagoa da Pampulha. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Eles gostam de frutas, têm um bico bem grande e são animais monogâmicos. O que mais você sabe sobre os tucanos? Conheça um pouco mais sobre essas belas aves no Você Sabia? O tucano é conhecido por possuir um bico bem grande e chamativo, mas o que muita gente não sabe é que ele tem uma função importante na reprodução das aves, pois ele é usado para atrair o parceiro. Mas existe uma diferença entre macho e fêmea. O bico do macho é menos encurvado e bem mais comprido, podendo chegar a 20 centímetros. Já o da fêmea é o contrário, tem em média 15 centímetros. Uma espécie bem conhecida é o tacanuçu e com um bico laranja bem vivo pode chegar a 22 centímetros. O Minas Livre de Gaiolas, uma iniciativa da Defensoria Pública da União, foi lançado em 2012 com o objetivo de erradicar o aprisionamento ilegal de aves silvestres em Minas Gerais. Com um ano em atividade, a campanha ganhou força com a participação de diversos projetos e setores, como o IBAMA e o Projeto Asas. Confira na reportagem de Franco Malheiro. Faz parte da cultura do mineiro criar pássaros em gaiolas. Uma tradição que vem sendo passada de pai para filho por gerações, mas é um problema ambiental
que projetos como Asas, em parceria com a IBAMA, tentam minimizar os danos e conscientizar as pessoas. Esse projeto é uma parceria do Condomínio Lagoa do Miguelão, que oferece toda a infraestrutura e o pessoal para cuidar das aves, e também da Lorovete Consultoria, que somos nós os veterinários que cuidamos dessas aves. Nós recebemos as aves que são apreendidas pela Polícia Ambiental e pelo IBAMA, trazemos para cá, elas passam por um período de quarentena, são feitos exames clínicos e laboratoriais. Depois desse período de adaptação, que varia aí de 1 a 6 meses, dependendo do indivíduo, eles são liberados para serem soltos de volta à natureza. Apenas algumas espécies são levadas ao condomínio para receber os cuidados do projeto. Antes, é necessário um levantamento minucioso. A gente trabalha exclusivamente com aves, trabalhamos principalmente com passeriformes, que são os passarinhos, canarinhos, trinca-ferros, sabiás, pássaro preto, os papacapins e alguns psitacídeos pequenos, que são os periquitos, maritacas, tuim. A gente está trabalhando esse ano também bastante com tucanos e temos tido bastante sucesso. O primeiro estudo que a gente faz é exatamente saber qual que é a população, qual que é a fauna que existe no local. A gente não pode soltar um animal que ele não ocorra naquele local, senão a gente estaria causando um desequilíbrio àquela população que já vive ali. Após isso, os estudos são somente são estudos clínicos mesmo, né, para saber se o animal tem condição física de voar, se ele aprendeu a identificar a comida, se ele aprendeu a identificar um abrigo, e aí a gente pode soltar. Em 4 anos de existência do projeto, a média de soltura por ano é de 500 aves. E durante todo esse tempo, já foram reabilitadas em torno de 2 a 3 mil aves. Segundo Plínio, é nítida a conscientização por parte dos moradores do condomínio, das crianças da escola e de todos que participam da educação ambiental oferecida pelo projeto. A gente procura fazer bastante educação ambiental com o pessoal que mora em torno do projeto, justamente para que não ocorram novas capturas desses animais. Então a gente notou nesses anos que sim, não tem havido mais capturas de animais aqui na região. José Albanito trabalha há 15 anos no condomínio Lagoa do Miguelão e está no projeto Asas desde o surgimento. Ele garante que a rotina de cuidar aos pássaros pode ser longa, mas é muito prazerosa. A rotina nossa com os passarinhos todos os dias, né, da semana. Não tem feriado, não tem nada. Todo dia que a gente puder, a gente está aqui cuidando deles, tratando, fazendo os cuidados necessários, né. Mas a limpeza, cuidar deles. Quando preciso dar o medicamento, nós mesmo dar os medicamentos, orientado pelo doutor veterinário, né. É a coisa mais importante e mais bonita também para a gente também, ter esse prazer de cuidar dos passarinhos, depois ver eles soltos de novo aí para a natureza, né? Deixando que a gente fica feliz e a natureza também agradece. Aqui no projeto, a soltura é feita de 2 formas. A primeira é através dessa janela, que é aberta para que os pássaros possam voar. A segunda, com certeza mais emocionante, é feita através de nossas mãos. É a oportunidade de garantir o direito mais fundamental, o da liberdade. José fica contente em poder afirmar com segurança o aumento na população das aves da região desde o surgimento do projeto. E muito, demais da conta, ainda mais canarinho. Canarinho nós temos com fartura aí agora, graças a Deus, e ao nosso trabalho também, né? Que aí é de todos nós aqui, do condomínio, dos veterinários, até do IBAMA mesmo, que representa os pássaros e traz para nós aqui, né? O nosso programa fica por aqui. Acompanhe todas as novidades nas nossas páginas das redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Até lá!